Dindo, tá tocando a emergência. O que é uma emergência? É aquilo que você de repente não espera, as coisas acontecem, você tem que correr, aconteceu inesperado na saúde, no governo, nas finanças, na igreja, alguma coisa, e agora você está em uma condição de emergência. Gente, problemas podem vir, e quando a gente fala sobre esses problemas que chegam, você precisa estar preparado para eles. E um cristão, de fato, acima da média, que cuida bem das suas finanças, ele precisa ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É uma quantidade de dinheiro que você guarda em um lugar que não oscila. Você não coloca na renda variável, você coloca na renda fixa. Você coloca na renda fixa que tem, de fato, uma forma de você pegar rápido, você pode dizer assim. Tem um nome que a gente usa que é liquidez. Olha um exemplo que legal. Imagine que você tem uma casa e essa casa vale 400 mil. Pergunto para você, você consegue vender essa casa do dia para a noite? Se hoje, agora, imagine que você está aí na hora do almoço, 12 horas, meio-dia, você precisa do dinheiro para amanhã cedo, 10 horas da manhã. Você consegue esse dinheiro da casa? Você vende? É claro que não, porque você vai precisar de N burocracia, você vai precisar de contratos, ou seja, a casa é um investimento, né, um investimento sem liquidez, né, sem liquidez. Por quê? Porque liquidez fala de acesso. Então, quando você tem o dinheiro na mão, exemplo, se você tem o dinheiro lá na sua conta bancária, esse dinheiro é um dinheiro que tem liquidez, que você pode fazer uma transferência, um Pix, você pode pegar agora. Então, a sua reserva de emergência, ela precisa estar em um investimento que tenha liquidez, que você pegue de uma hora para outra. Imagina que o seu filho foi no médico, e o médico chegou lá e falou, você precisa comprar esse remédio é caro, ele tem que ter um tratamento. Então, você precisa ter, de fato, a reserva de emergência em um lugar que você pega a qualquer hora, tá bom? Não apenas você tem que ter liquidez, mas você tem que ter a garantia, não é? Que esse dinheiro, ele vai ser maior do que a inflação, tá bom? Ou seja, vai render o mínimo para não desvalorizar. É por isso que quando a gente fala sobre reserva de emergência, a gente está falando de Tesouro Selic. O que é Tesouro Selic? Isso é um título público. O governo, ele precisa de dinheiro. Lembra a história do bancão lá também? O governo precisa de dinheiro para fazer as coisas dele. Aí ele emite um monte de papel. Então ele fala assim, galera, olha aqui, ó, eu estou com esse papel aqui que garante que quem der dinheiro para mim, eu vou pagar 10% ao ano do dinheiro. É isso que funciona título público. A garantia é do governo. O governo fala assim, ó, eu garanto que eu vou pagar isso aqui. É por isso que é o investimento mais confiável de fato que existe no Brasil. Por quê? Porque só não paga o título público quando o Brasil quebrar. E o Brasil não vai quebrar no nome de Jesus, amém? Então, para que é a reserva de emergência? Para emergências. Tem que estar em um lugar de alta liquidez e também tem que ter garantia. Tem que normalmente crescer mais do que a inflação. Quanto eu tenho que ter nessa reserva de emergência? Depende. Tem pessoas mais conservadoras que elas chegam a dizer que você tem que ter 12 meses de reserva. Do que? 12 meses do valor mensal do seu custo de vida. Então, o que é reserva de emergência? É um dinheiro que eu tenho, para um exemplo, marido e mulher ficaram desempregados, beleza, eu tenho reserva de emergência, 12 meses do meu custo mensal de vida. Outros dizem 6 meses, outros que quase ninguém já fala 3. Então a média, a gente fala aqui, ó, de 6 meses. Então vamos supor aqui, ó, 6 meses, tá bom? Então vamos supor que você tem uma renda mensal de 5 mil reais. Qual seria a sua reserva de emergência? 5 vezes 6, que daria 30. Então, se a sua renda familiar, somando o valor do marido mais da esposa, é 5 mil reais, você precisa ter em um lugar investido 30 mil reais. Onde é esse lugar? Na corretora que você já aprendeu a abrir. Aí você vai lá na sua corretora, e aí você vai na sua corretora e você vai escolher o que? Presta atenção. Existem algumas coisas que você vai ver lá. Tem um negócio que chama Tesouro Direto, né? Ou Tesouro Selic, né? Você vai ver esse nome aqui, ó.
Então isso aqui é o que? É aquele título do governo que vai pagar para você o CDI. O que é o CDI? É o juro base que o governo determinou. Uma outra coisa que você pode colocar é CDB, LCI, LCA ou fundo com liquidez. O que é liquidez que você pode acessar? O pessoal gosta de usar isso aqui, ó, D mais 1, D mais 2, então coloca aqui, ó, D mais 30, um exemplo. O que é isso? Um CDB, LCI, LCA, né, ou um fundo, ou qualquer outro tipo de investimento, que é D mais 1, você pede o saque e em um dia ele te paga, te devolve o seu dinheiro. D mais 2, pediu o saque 2 dias. D mais 30, seu dinheiro só fica disponível depois de 30 dias. Se você pegar esse dinheiro antes, você aí de fato tem uma perda. Na realidade, no D mais 30 você nem consegue pegar, só consegue pegar com 30. O que acontece normalmente é o seguinte: esses CDBs principalmente, ele fala assim, ó, eu vou te pagar 130% do CDI, mas o seu dinheiro tem que ficar comigo 180 meses. Um investimento desse, ele vai render um pouco mais, ele vai render 130 do CDI. Mas o que acontece com esse investimento aqui? Você só vai poder pegar ele depois de 180 meses. Ah, pastor, mas se eu precisar pegar antes, você vai perder dinheiro. Quanto? Depende. Não é, cada um vai ter uma multa, cada um vai ter um custo. Talvez isso aqui é atrelado a algum tipo de Selic, alguma coisa assim, e por causa da oscilação das coisas do valor do CDB, você pode perder mais ou menos dinheiro. Então quando você coloca, né, dinheiro aqui, que fica travado, dinheiro que você não vai precisar, que não está dentro da sua reserva de emergência, como a gente viu aqui. Então todo bom brasileiro, toda pessoa aí extraordinária, americano, todo bom cidadão, né? E eu tô falando para brasileiro porque as pessoas ao longo do mundo elas já aprenderam isso. A gente como brasileiro, a gente não aprendeu. Nós precisamos ter uma reserva de emergência. Então fala comigo assim, ó, eu vou criar a minha reserva de emergência. Se você não tem, você vai começar a criar hoje. Qual a tarefa? Abre a sua conta numa corretora e começa a mandar para lá. Como você vai mandar? Um pouquinho todo mês. Gente, eu demorei 3 anos para conseguir fazer a minha reserva de emergência. Eu cheguei e falei, não, beleza, era 50 reais, era 100 reais e era indo. Mas é melhor você fazer de pouquinho em pouquinho e fazer do que nunca fazer. Esse dinheiro aqui que fica na reserva de emergência, ele também rende. Assim como você deixa lá na conta remunerada e ele rende 100% de CDI, quando você compra um Tesouro Selic, acontece do mesmo jeito. Então, reserva de emergência já é um tipo de investimento. O seu dinheiro já está crescendo e trabalhando por você. Então, para aí, abre lá a conta, manda o seu dinheiro e começa a fazer a sua reserva de emergência. Quer quanto? 6 meses ou 12 meses do seu custo mensal de vida. O que é o custo mensal, pastor? Você olha lá quanto você paga. Não é de aluguel, condomínio, carro, comida, roupa. Qual que é o seu custo? Lembra que a gente calculou lá atrás? Ah, eu ganho 7, mas eu gasto 6, então sobra 1.000. Então o seu custo de vida é 6.000. Então você precisa de 6 vezes 6, 36.000 de reserva de emergência. Vai lá, faz as contas, comece a investir. Se você tem alguma dúvida, a gente está pronto para te ajudar. Vai lá, porque você está pertinho de viver uma vida extraordinária nas suas finanças.